Bom, e aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo a jornalista Luíse Maiana. Luíse, obrigado pela companhia aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Luíse, a gente está acompanhando esse caso da tentativa do governo de aprovar a reforma da Previdência. Essa reforma é tida pelo governo de Michel Temer como a mais importante daquelas chamadas reformas estruturantes. Inclusive, foi pensada antes da reforma trabalhista e chegou ao Congresso primeiro, mas por conta da dificuldade, da complexidade, porque vai mexer com a vida de todo brasileiro, ela ainda não conseguiu sair do papel. Mas o governo continua correndo atrás e voltou a acreditar que consegue aprovar isso na Câmara até o final de dezembro. Realmente a gente vê aí um contexto de muita dificuldade do governo conseguir essa aprovação. Eu acredito que essa questão da votação das duas denúncias contra o presidente feitas pela PGR influenciaram muito nessa questão. A base aliada do governo ela acabou ficando fragilizada por conta de todas essas crises, né, de todos esses conflitos, escândalos, enfim. E eu acho que isso é que tem afetado bastante para que a reforma não tenha conseguido ainda o apoio suficiente. É uma coisa interessante que aconteceu, que parece até um desespero do governo, foram até o uso das propagandas, né? Eles O publicaram governo está vídeos. investindo Sim, bastante em propaganda a favor da reforma da Previdência. O governo diz que não é propaganda, é uma uhum, informação útil para a população, mas a Justiça, em dois momentos pelo menos, já entendeu que se trata sim de uma propaganda. é. Tanto que uma delas, em dois momentos, as propagandas foram proibidas. Foram proibidas, mas agora já existe uma nova campanha, inclusive para a internet, pedindo mesmo o apoio dos eleitores, dos cidadãos, para poder votar, para poder apoiar a proposta de reforma, né? O primeiro pedido veio também pela Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, e eles que identificaram, eles disseram que não tinha um conteúdo adequado, que não tinha um sentido educativo, e porque também é uma mudança, né? Porque o texto da reforma, da proposta de reforma, já foi alterado várias vezes. E uma promessa também é que seja equiparado os direitos de servidores públicos e de funcionários submetidos à CLT. E isso também causou um pouco de divergência e foi um dos pontos que a Justiça sinalizou também. Nessa decisão Uhum. recente da Justiça, o pedido de impedimento da veiculação era baseado num dos argumentos de que a propaganda Uhum. dava a entender que o Entender. problema da Previdência é culpa do funcionalismo Uhum. público. Por isso, essas entidades acionaram a Justiça, mas depois a Advocacia Geral da União Sim, entrou com conseguiu derrubar recurso. essa Uhum. liminar, dizendo que não é bem assim, foi mal interpretada. Agora, o governo corre atrás de qualquer forma, porque tem pressa. O Uhum. presidente Michel Temer, desde que assumiu ainda interinamente, dizia que ele precisava arrumar a casa e deixar o Brasil pronto para mudanças na economia. E por conta da dificuldade toda que ele enfrentou, os percalços, inclusive que ele não esperava, como as duas denúncias, atrapalhou bastante os planos do governo, né? Então, o prazo está se extinguindo e a corrida agora é mais rápida ainda. E uma indecisão incrível, porque alguns dizem que na semana que vem conseguem votar, o presidente da Câmara já falou que só no final do mês, o Eunício já citou fevereiro para poder fazer essa votação, então existe realmente uma indecisão muito grande. E como alguns partidos do chamado Centrão, eles estão exigindo cargos do alto escalão do governo, depois de terem apoiado o presidente na segunda denúncia, desde a primeira, né? Sim. Então, eles criaram ainda mais, eles polemizaram ainda mais essa situação, criaram ainda um pouco mais de divergência com os partidos da base, e isso ainda tem prejudicado ainda mais para que o governo consiga esses votos favoráveis.